E se eu te dissesse que o maior dunker da história da NBA simplesmente não conseguia enterrar de uma forma normal? Wow! You know, they compare him to Michael Jordan, and you know what? That certainly looked Jordan-esque. Vince Carter não apenas revolucionou a arte de enterrar, mas foi um dos atletas mais espetaculares que o basquete já viu. E o seu legado inclui o lendário campeonato de enterradas de 2000, uma enterrada em um pivô de 2,18 m de altura, assim como é um dos top 10 maiores arremessadores de 3 pontos da história da NBA. Mas para a gente entender como ele chegou até lá, precisaremos voltar onde tudo começou. Vincent Lamar Carter Jr. nasceu em Daytona Beach, na Flórida, e foi criado pelo seu pai, Vincent Carter Sr., que era treinador, e pela sua mãe, Michelle Carter, que era a professora. E conforme o jovem Vincent crescia, era incentivado pelo seu pai e pelo seu tio Oliver Lee, que era um ex-atleta de destaque da Universidade de Marquette, a se transformar em um jogador de elite, enquanto a sua mãe se concentrava em desenvolvê-lo por completo, e não apenas para ser um atleta. E inspirado pelas orientações do seu pai e por lendas como o Dr. Julius, assim como por uma lenda local de Nova York, Earl the Goat Manigault, Vincent Carter começaria a trabalhar no seu único e verdadeiro objetivo. Dunking each little ball, working our way up. You know, grab the rim first, tennis ball, volleyball, girls ball, basketball. Yeah. Like rubber ball. Like you ain't gotta palming work no your way. rubber ball. It's either you get high unless you know, whatever, Yeah. or cuff it. On a double rim. On a double rim. Never forget it. One leg. And then the following year, 7th grade, I dunked in the game for the first time. E como era dotado de uma habilidade surreal para saltar, ele alcançaria algo inacreditável. E embora já fosse uma aberração da natureza por conta do seu atletismo, havia algo a mais que o ajudou a se tornar um dunker de elite, onde muitos jovens aspirantes a jogadores costumavam ver fitas dos seus atletas favoritos, ou pegavam para estudar alguns jogos importantes de playoffs. Mas o Vincent Carter fez algo completamente diferente, que foi analisar os torneios de enterradas, algo que só acontecia uma vez por ano. E ele disse que não estudava apenas as enterradas em si, mas analisava desde o aquecimento e tudo sobre o evento. E foi isso que o ajudou a expandir a sua criatividade. E em 1995, os Estados Unidos pararam para ver o torneio de enterradas do McDonald's All-Star, pois essa seria a primeira vez que viriam o jovem Vincent Carter mostrando ao mundo o seu real talento como um dunker de elite. Mainland High School in Daytona Beach, Florida. That will make the Sunshine State mighty happy and mighty proud. Wow! You know, they compare him to Michael Jordan, and you know what? That certainly looked Jordan-esque. E após ser campeão do torneio de enterradas, também se destacou na Mainland School, onde os conduziu para um campeonato estadual e sendo eleito como o Mr. Basketball da Flórida. O seu atletismo era realmente impressionante, mas também chamava atenção por ter um jogo completo, e tudo isso graças ao seu tio, que o assistia da arquibancada e ficava falando besteira para ele, a fim de desestabilizá-lo emocionalmente. Mas a essa altura, além dele ser um exímio dunker, também já conseguia dissecar qualquer defesa, conseguindo encontrar facilmente os seus companheiros de time, assim como infiltrar ou destruir qualquer um em um contra-ataque. E esse talento foi notado pelo lendário coach Jim Smith, que treinou o Michael Jordan e que via no Vincent Carter um talento a ser lapidado. Mas na North Carolina, a sua estadia não seria tão fácil, pois ele foi apelidado de meio homem e meio incrível. Isso porque ele estava lutando para se adaptar ao seu papel secundário no time, pois ele era a sombra do seu colega de time, o Antawn Jamison, que era a grande joia do time e era a peça principal no sistema do treinador Jim Smith. E foi isso que forçou Vincent Carter a ficar em sua sombra. Seu 02 do time,
quase o fez desmoronar. Mas ao invés de voltar para casa ou mudar de time, ele ficou ali no campus e treinou tanto ao ponto de virar o titular absoluto e tomar as rédeas do time para si, e quase dobrou a sua minutagem dentro de quadra, e fazia isso com as suas brutais enterradas. E enquanto estava ali dominando, ainda ajudava o seu time a vencer os jogos, mantendo médias de 16 pontos por jogo e conseguindo conduzir o North Carolina para o Final Four, um feito realmente incrível, que só aumentava a comparação com outra lenda da faculdade. E tudo isso fazia com que os olheiros da NBA crescessem os olhos nessa jovem promessa, que abriu mão do seu último ano na faculdade para ingressar na liga. With the 5th pick in the 1998 NBA draft, the Golden State Warriors select Vince Carter. E ele confessa que ficou surpreso ao ser selecionado pelo Golden State, pois havia rumores que ele iria para o Toronto. Eis então que o comissário David Stern anuncia: Toronto has traded the rights to Antoine Jameson to Golden State for the rights to Vince Carter. Mas por que o Toronto Raptors quis fazer essa troca? Bom, o time do Canadá tinha acabado de entrar na liga e possuía sérios problemas financeiros, e ainda não possuía um centro de treinamento e acabava usando o de um ginásio universitário para isso. E com o dinheiro dessa troca, usou para construir o seu próprio CT. Então, Vince Carter salvou a equipe antes mesmo de entrar na NBA. E as boas notícias não paravam por aí, pois ele iria se juntar com seu primo Tracy McGrady. I'm coming up there, we're gonna have a lot of fun, we're gonna win some basketball games. Mas será que o Vince Carter seria apenas um calouro bom para vender ingressos, ou ele se tornaria uma estrela, como muitos acreditavam? Day two, my rookie year, Oak puts his arm around me and said, I'm gonna make you a player and I'm gonna look out for you. What can you say? So all the time, if I'm doing something right or wrong, Oak will come to me and say, hey, look at this is how you do that. So Charles Oakley foi o homem que ajudou a moldar jovens jogadores como o Scottie Pippen e o Michael Jordan durante a sua passagem pelo Chicago Bulls, e agora começaria a guiar o seu novo calouro. Orientações essas que o ajudou a marcar 16 pontos na sua estreia contra o Boston Celtics. No entanto, ele estava apenas começando, pois algumas semanas depois, contra o Indiana Pacers, ele fez isso. No entanto, a situação ia ficar ainda mais insana, pois contra o Atlanta Hawks, ele iria enfrentar um dos maiores bloqueadores da história da NBA, que era o Dikembe Mutombo. E esse era o próximo alvo do Vince Carter. E se em 1999 ele já estava pronto, nos anos 2000, ele iria se consolidar de vez. Todos já estavam apaixonados pelo Vince Carter e o apelidaram de Air Canada, graças às suas enterradas insanas. Mas não era apenas isso, pois ao enfrentar o Houston Rockets do Scottie Pippen, que era um dos melhores defensores, ele também fazia enterradas de 360 e chocava a todos com seu atletismo. E não era apenas enterradas, e sim um jogo completo, que incluía arremessos. E sabe o que é mais impressionante? Na noite que ele marcou 32 pontos, ele estava sendo defendido pelo defensor de elite Scottie Pippen. No entanto, a jovem promessa de Toronto, além de conseguir marcar em cima de grandes defensores, também conseguia fazer game winners e repetia isso cada vez mais. E apesar de não conseguir chegar nos playoffs, estava claro para todos que Vince Carter seria provavelmente o próximo Michael Jordan e que ele levaria o Toronto Raptors para o seu primeiro título na NBA. 12 de fevereiro de 2000 era o momento que o Vince Carter sonhou a vida inteira para que finalmente chegasse. E isso é claro, se ele conseguisse chegar na arena. Go to Oakland in traffic. About 45 What minutes. you said. So we've now, and it's All-Star Weekend, so it's probably an hour or 45. So we finally get there. We miss our practice time in dunk contest. Oh. We missed our practice time. So now I'm like, this is what all I wanted to do. Yeah, make it to the league, get it. But
We talking about this to show the world, like, this is, I've had these on tape. I used to practice holding the trophy up, shaking David's third hand, all this stuff, man. Because, like, this is, you know, as a dunker, this is it. All-Star Weekend, people come to see Saturday night. Vincent Carter, ao lado do seu primo e companheiro de time, Tracy McGrady, foram forçados a se aquecer durante as bandejas um pouco antes do início da partida. E o Vincent Carter, visto o quão grandioso seria aquele momento, decidiu mudar a sua rotina de treinos. Então aquilo não seria uma disputa de enterradas comuns. Right here is Vince Carter with his first stop. Após o torneio, ele ganhou um novo apelido de Vinsanity, o tornando muito mais do que apenas o campeão de enterradas, mas o coroando como o maior dunker da história da NBA. Mas depois da sua coroação, em um jogo aparentemente comum contra o Phoenix Suns, ele quebraria um recorde e começou lentamente, anotando uma cesta após outra, e com arremessos, bandejas 360 e até mesmo com péssimos passes, ele conseguia enterrar, e com cestas de 3 pontos. E o ápice foi quando ele mostrou a sua incapacidade de enterrar normalmente ao fazer uma enterrada 360 em um contra-ataque, fechando aquela noite com 51 pontos. E sabe o que foi mais maluco? Ele foi o primeiro Raptors a marcar 50 pontos em um único jogo. E depois disso, o nome Vinsanity sintetizava o que esperar dele jogo após jogo, onde veríamos enterradas fora do comum, cestas de 3 pontos e game winners. Ou seja, era uma verdadeira insanidade conceber a ideia que tínhamos um jogador tão completo ofensivamente. Mas o seu reinado teve um fim precoce, pois a sua baixa de desempenho nos playoffs contra o Knicks fez com que ele recebesse uma enxurrada de críticas, e os seus fãs começaram a duvidar se ele realmente merecia ser comparado com o Michael Jordan, e se o Vincent Carter realmente era capaz de conquistar um título. E disposto a provar que todos estavam errados, nas Olimpíadas de 2000, após ser convocado para substituir uma lesão do Tom Gugliotta, Vincent Carter se encontrava em um palco perfeito para isso, já que o mundo inteiro veria do que ele era capaz. E você sabe o que é mais doido dessa jogada? É que o Vincent Carter não fazia ideia do quão realmente foi incrível essa enterrada. The game, GP's boy had the little new cameras. That's when they went from the big joints to the small joint. He showed me. I was like, wait. I watched it 7 times in a row. I was like, I jumped over him? Footer. And so they're like, bro, that's what you were celebrating. I said, I had no idea. So KG celebrating that. I'm just like, yes, I made it. Pois o Vincent Carter não apenas enterrou em cima de um cara de 2,18 m de altura, mas também ganhou uma medalha de ouro. Mas o seu primo, Tracy McGrady, acabava de tomar uma decisão chocante, que era de sair do time. Mas por que ele quis se separar da dupla? Bom, ele buscava ser o protagonista da sua própria franquia e sabia que ao lado do Vinsanity, ele sempre seria o 02 do time. Então agora, como de costume, o Vincent Carter continuava a liderar o Toronto Raptors e os levou novamente para os playoffs, para ter uma revanche contra o New York Knicks, em uma série dura, mas que no jogo 4, Vincent Carter abriu o placar no seu melhor estilo de ser. O camisa 15 conseguiu liderar o seu time, mostrando as suas habilidades e um jogo muito completo, até que finalmente conseguiu levar o Toronto Raptors para a sua primeira vitória nos playoffs. Mas o desafio de verdade vinha no segundo round, que seria de enfrentar o Allen Iverson, que no jogo 2 destruiu a defesa de Toronto, anotando 54 pontos. E na partida seguinte, apesar de mostrar o seu atletismo, ele fez o impossível, convertendo 8 cestas de 3 pontos consecutivas, que o ajudaram a registrar os seus 50 pontos e a vitória naquela noite. Porém, essa série estava muito acirrada e foi decidida apenas no jogo 7, faltando apenas 2 segundos no relógio e com o Toronto perdendo por apenas 1 ponto.
Mas antes, temos que voltar na manhã desse jogo, onde o Vincent concluiu um objetivo que trabalhou por muitos anos, que foi de se formar na faculdade, e decidiu que pularia o treino com o time para que comparecesse à sua formatura. E após ela, pegou um voo para que chegasse a tempo no jogo, onde o futuro do seu time seria decidido. There were some people who questioned, including some of your teammates, who questioned your decision to go to North Carolina, considering the magnitude of this game. What's your response to that criticism? I have no response. I have no comment for it. And, the fact of the matter is I'm here, I'm ready to play. Way out, time is running down. Carter, and here is the shot. It misses. The Knicks have it. D. Brown had the wide open shot. And the Knicks get the rebound and have won a huge game for them. Naturalmente, ao errar a cesta da vitória, ele foi massacrado pela mídia e pelos fãs, que o acusaram de falta de comprometimento. E nos anos seguintes, o Vince Carter teve que lidar com a desconfiança da torcida e com as recorrentes lesões. E tudo isso piorou quando ele foi visto dançando num show do cantor Nelly, enquanto alegava dores nos joelhos e ainda fazia piadas que pararia de enterrar. Até que em 2004 ele foi trocado para o Nets, onde jogou com Jason Kidd e Richard Jefferson e reencontrou a sua forma e anotou 39 pontos contra o Toronto Raptors, que a cada sexta era vaiado em uma arena que um dia chamou de sua casa. E ainda pelo Nets, mostrava o seu brilhantismo quando deu uma brutal enterrada no Alonzo Mourning. Mas os anos passavam e sempre por algum detalhe ele deixava escapar de suas mãos a oportunidade de ser campeão. E depois disso, ele foi parar no Orlando Magic e no Phoenix Suns, e aos poucos foi deixando de ser o protagonista. E foi então que ele entendeu que não podia mais dominar o jogo com o seu físico, e para isso precisou se reinventar para continuar sendo útil para os times por onde passava, e encontrou o seu propósito sendo um mentor dos mais jovens. E de vez em quando ele voltava aos holofotes, como na vez do Game Winner nos playoffs de 2014. E em 2014, o Toronto Raptors fizeram um tributo bem emocionante para o Vince Carter, para encerrar o ciclo de uma cidade que o amou e depois passou a odiá-lo, mas que agora todos ali o aplaudiam de pé. Mas o Vince Carter não queria parar e continuou jogando pelo Sacramento Kings e pelo Atlanta Hawks e atravessou 4 décadas diferentes na NBA. Vince Carter se aposentou em 2020 durante a pandemia aos 43 anos, após ter jogado 22 temporadas, e hoje a sua camisa 15 está aposentada lá em Toronto, assim como a do Brooklyn Nets. E o seu legado é muito mais do que enterradas históricas, muito mais do que apenas números, pois Vince Carter criou uma cultura e inspirou uma gerações de canadenses a gostar de basquete e mudou o destino de uma franquia e de um país. E mesmo sem conseguir fazer uma enterrada comum, ele foi simplesmente Vincent.